No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um relatório incrível com tabela dinâmica no Excel sem complicação. E o melhor de tudo, você não precisa saber nenhuma fórmula para criar esse relatório, basta seguir o passo a passo simples que eu vou te mostrar agora. E aí pessoal, tudo bem? Ricardo Fernandes aqui, bora dominar o Excel? Bom pessoal, para gerar relatórios relevantes através de tabela dinâmica, é necessário ter uma grande base de dados. E no vídeo de hoje nós vamos utilizar essa planilha de fluxo de caixa, onde eu tenho aqui na coluna B as datas, eu tenho aqui de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, são um total 1.580 linhas. Na coluna C eu tenho os grupos, que são as categorias, tanto das receitas quanto das despesas. Na coluna D eu tenho os valores das receitas. Na coluna E eu tenho os valores das despesas. E na coluna F eu tenho uma forma de pagamento, tanto para as despesas quanto para as receitas. E com essa base de dados nós vamos criar 4 tipos de relatórios. Para criar a nossa primeira tabela dinâmica é necessário selecionar toda a tabela. E para isso eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl T, que vai selecionar toda a tabela de uma única vez. Agora nós vamos vir na opção de inserir e depois tabela dinâmica. Perceba que aqui embaixo, ao lado da base de dados, eu já tenho uma outra planilha criada com o nome de relatórios. É aqui que eu vou inserir as minhas tabelas dinâmicas, é aqui que nós vamos criar os relatórios. Como eu já tenho essa planilha criada, eu vou escolher a opção de planilha existente. Mas no seu caso você não tenha, você vai clicar em nova planilha, que o Excel automaticamente vai criar uma nova planilha para você. Eu vou selecionar a planilha existente, vou vir aqui nessa seta, vou selecionar minha planilha de relatórios, vou clicar em qualquer célula da minha planilha, vou dar um Enter e agora eu vou dar um OK. Do meu lado esquerdo é onde será criada a minha tabela dinâmica e do meu lado direito nós temos os campos que vão compor a tabela dinâmica. Perceba que os dados que nós temos aqui nesse retângulo são as mesmas colunas que nós temos aqui na base de dados. Data, grupo, receitas, despesas e forma de pagamento. Data, grupo, receitas, despesas e forma de pagamento. E é através desses dados que nós iremos criar os relatórios. Aqui mais abaixo nós temos os campos específicos. Temos os filtros, colunas, linhas e valores. Então, para criar nossa tabela dinâmica, nós devemos selecionar as informações ou arrastá-las até os campos específicos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui data, observe que foi criado automaticamente uma coluna de datas e vou selecionar também a opção de receitas. Perceba que automaticamente também foi criado mais uma coluna de receitas. Eu tenho aqui uma planilha de faturamento com os meses e as receitas de cada mês. Você pode utilizar essa forma de apenas selecionar os dados ou você pode utilizar uma outra forma também. Antes eu vou desmarcar aqui essas opções, dias e meses. Pronto, zerei aqui a minha tabela dinâmica. Agora eu vou pegar aqui a opção de datas e ao invés de selecionar eu vou arrastar para o campo de linhas. Observe que da mesma forma que foi do exemplo anterior, foi criada a coluna de meses. Vou pegar agora a informação de receitas e vou arrastar para dentro de valores. Observe que da mesma forma do exemplo anterior, foi criada também uma coluna de valores. Eu tenho aqui o mesmo relatório de faturamento. Já para excluir as informações, uma das opções é simplesmente clicar novamente e desmarcar a opção. Perceba que a coluna de receitas foi removida. Ou uma outra opção é você vir aqui nessa setinha e clicar em remover campo. Ou uma outra opção seria você clicar em cima e arrastar de volta para dentro do retângulo. Vou pegar aqui novamente e vou arrastar. É dessa forma que você exclui as informações dentro da tabela dinâmica. O primeiro relatório que nós iremos criar será o relatório de despesas e receitas mensais. Para isso eu vou precisar das informações de meses, receitas e despesas. Vou vir aqui e selecionar data, receitas e despesas. Perceba que agora dentro da minha tabela dinâmica, na coluna A eu tenho as informações dos meses, na coluna B eu tenho as informações das receitas e na coluna C eu tenho as informações das despesas. Perceba que entre os meses eu tenho esse sinalzinho de mais. Se eu clicar aqui, vai aparecer todos os dias de cada mês. Eu não necessito dessa informação, pois eu quero faturamento mensal e não faturamento diário. Para isso eu vou vir aqui e desmarcar algumas opções. Vou desmarcar a opção de data e vou desmarcar a opção de dias. Vou manter apenas a opção de meses. Perceba que agora dentro da minha tabela dinâmica eu tenho as informações apenas dos meses. Bom pessoal, nós vamos fazer uma formataçãozinha básica aqui nesse relatório e no final, quando tiver todos os relatórios prontos, nós vamos fazer uma formatação mais detalhada. Vou selecionar todos os meses e dar um negrito. Vou selecionar os valores e formatar como moeda.
Vou aproveitar também e adicionar o nome do relatório. Esse é o relatório de despesas e receitas mensais. Perceba que aqui no mês de janeiro eu tive um faturamento de 70 mil e uma despesa de 65.401,32. Em fevereiro eu tive um faturamento de 75 e uma despesa de 71. Fechei o ano com faturamento de 1.186.140 e uma despesa de 1.110.961,49. Vou renomear também o nome das colunas. Essa será a coluna de meses. Vou remover soma de receitas e vou deixar apenas receitas. Vou remover soma de despesas e manter apenas despesas. Vou selecionar os títulos e vou centralizar. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre Excel, Word e outras ferramentas essenciais do pacote Office, inscreva-se no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades e dicas que eu trago toda semana. Agora nós vamos para o segundo relatório. Mas antes tem uma super dica. Como eu selecionei toda a minha tabela de base de dados, eu não preciso selecionar ela novamente para criar uma nova tabela. Basta copiar e colar. Vou selecionar toda a minha tabela, vou dar um Ctrl C, vou saltar aqui umas 4 linhas e vou dar um Ctrl V. Agora que a gente já copiou e colou, nós vamos remover as informações que veio da tabela anterior. Então basta você vir aqui e desmarcar todas as opções. Que dessa forma a gente vai zerar a tabela dinâmica e criar uma outra. Esse nosso segundo relatório vai ser o relatório receitas por categoria. Portanto, eu vou precisar das informações de receitas e grupo. Vou selecionar grupo e vou selecionar receitas. Observe que já foi criada aqui a minha tabela dinâmica. Aqui nós temos um problema, pessoal. Observe que eu selecionei os grupos, porém ele me trouxe aqui tanto as informações das categorias de receitas quanto de despesas. Porém, nesse caso, eu preciso das informações apenas das receitas. Por que isso aconteceu? Porque aqui na minha base de dados eu tenho apenas uma coluna para as duas informações, tanto receitas quanto despesas. Se no seu caso você tiver uma coluna para cada categoria, você não terá problemas. Para corrigir isso, nós vamos precisar utilizar os filtros. Por isso eu vou vir aqui no título, vou clicar nessa setinha, vou clicar em selecionar tudo para desmarcar todas as opções. E vou marcar apenas as categorias de receitas, que no meu caso é medicamentos industrializados e medicamentos manipulados. Selecionei apenas os dois e vou dar um OK. Perceba que agora o meu relatório está correto, apenas com os grupos de receitas. Agora eu vou adicionar o título, vou alterar também o título da coluna, vou remover essa soma de receitas e vou adicionar valor. Vou selecionar e centralizar. Nesse meu segundo relatório de receitas por categoria, eu tenho os medicamentos industrializados com 240 mil e tenho os medicamentos manipulados com 945 mil. Então perceba que ele não está em ordem decrescente. É interessante nesse relatório a gente ordenar dessa forma. Para isso eu vou vir aqui nessa setinha, vou clicar em mais opções de classificação, vou vir aqui na opção decrescente, vou vir aqui na opção de valor e vou dar um OK. Agora observe que ele ordenou da forma correta, do maior para o menor. Quer aprender Excel de verdade? Então você precisa conhecer o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um treinamento completo que vai te ensinar do básico ao avançado, passando por fórmulas, funções, gráficos, tabelas dinâmicas, dashboards, macros, VBA e muito mais. Aproveite a oportunidade de se capacitar profissionalmente e impulsionar sua carreira. O link para você conhecer o curso está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora nós vamos para o terceiro relatório, que será o relatório de receitas por forma de pagamento. Então, nesse caso, eu vou precisar das informações de receitas e também forma de pagamento. Vou selecionar a tabela, vou copiar, vou dar aqui um espaço de 4 linhas e vou colar. Já que a gente copiou a tabela anterior, nós vamos precisar desmarcar todas essas informações para zerar a tabela dinâmica. Lembra que no relatório anterior foi preciso utilizar os filtros? Como nós copiamos e colamos para o terceiro relatório, será preciso removê-lo. Para você identificar a informação que vai estar com o filtro aplicado, você vai perceber por esse sinalzinho aqui, ó. Observe que esse é o único que está aplicado. Por isso eu vou clicar em cima e vou vir aqui na opção de limpar filtro. Agora nós podemos adicionar as informações do terceiro relatório, que vai ser a informação de receitas e forma de pagamento. Assim como no exemplo anterior, nós também temos um problema aqui. Apesar de eu ter selecionado apenas a opção de receitas, ele me trouxe também as formas de pagamento da opção de despesas.
É a mesma questão do problema anterior, pois aqui na coluna F, forma de pagamento, nós temos aqui nessa única coluna as informações de pagamento, tanto de despesas quanto de receitas. Por isso ele acaba trazendo aqui para mim também as informações das despesas. Para corrigir isso, nós vamos precisar utilizar os filtros novamente. Vou desmarcar tudo e vou selecionar apenas as formas de pagamento de receitas, que eu sei que são essas: cartão, dinheiro e Pix. Vou dar um OK. Observe que agora eu tenho as formas de pagamento apenas das receitas. Já vou aproveitar e vou nomear o relatório. Esse é o relatório de receitas por forma de pagamento. Vou renomear o título da coluna para a forma de pagamento receitas. E vou remover soma de receitas e vou colocar valor. Então, do meu faturamento total de R$ 1.186.140, eu tive 251 mil de cartão, 623.700 em dinheiro e 311.440 de Pix. Nós vamos precisar ordenar também essas informações, colocar na ordem decrescente. Vou vir aqui no filtro, mais opções de classificação, vou vir aqui na opção decrescente e vou selecionar a coluna de valor. Vou dar um OK. E perceba que agora ele me trouxe as informações na ordem decrescente, do maior para o menor. Agora nós vamos para o quarto e último relatório, que é o relatório percentual das despesas. Eu vou precisar das informações de grupo, que são as categorias. Vou precisar das informações de despesas. E vou precisar também do percentual das despesas com relação ao total das despesas. Eu vou selecionar aqui a tabela. Vou dar um Ctrl C. Vou saltar nas 4 linhas, Ctrl V, vou vir aqui remover as informações da tabela anterior e lembra de remover o filtro que nós aplicamos na tabela anterior também. Agora com a tabela dinâmica zerada, eu vou adicionar as informações desse relatório, que no caso foi grupo, despesas. Pessoal, para eu tirar o percentual das despesas, eu vou precisar primeiro adicionar 2 colunas para despesas. Como eu já tenho essa aqui selecionada, eu não vou conseguir adicionar ela aqui novamente. Por isso eu vou clicar e puxar para ser criado aqui 2 colunas de despesas. Uma delas vai se transformar em percentual. Nós vamos encontrar nesse quarto relatório também aquele mesmo probleminha. Aqui eu quero apenas as categorias referentes a despesas. E ele acabou trazendo aqui categorias das receitas também. Por aquele mesmo motivo, aqui em grupos, eu tenho na mesma coluna as informações de receitas e despesas. Por isso, no relatório ele acaba trazendo também. Mas para corrigir isso, nós vamos vir aqui nos filtros e vamos desmarcar apenas as informações de receitas, que nesse caso é medicamentos industrializados e medicamentos manipulados. Depois de desmarcar, eu vou dar um OK. E agora ficaram apenas as informações de despesa. Agora vamos transformar esses valores aqui em valores percentuais. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em mostrar valores como e vou selecionar percentual do total geral. Observe que agora eu tenho os valores em percentual. Vou selecionar toda essa coluna e vou centralizar essa outra também. Agora eu vou adicionar o título do relatório. Vou alterar o título da coluna. Vou alterar soma de despesas para valor e vou remover soma de despesas 2 para percentual. Vou selecionar os títulos e vou centralizar. Agora nós vamos ordenar os valores, vamos colocar na ordem decrescente. Para isso eu vou vir aqui nos filtros, vou vir aqui em mais opções de classificação, vou vir aqui em decrescente e aqui tanto faz você escolher a opção de valor ou de percentual. Eu vou optar por valor e vou dar um OK. Perceba que agora eu colocou as despesas em ordem decrescente. Agora vamos analisar esse relatório. Eu tenho aqui o relatório percentual das despesas. A folha de pagamento é a minha maior despesa com 355.696,62, que equivale a 32,2% do total das despesas de 1.110.961,49. E a minha segunda maior categoria de despesa é a compra de insumos farmacêuticos, no valor de 169.329,49, que equivale a 15,24% do valor total das despesas. Esse aqui é um relatório muito interessante. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar na formatação do relatório, para deixar o relatório mais apresentável.
Para começar, eu gosto de inserir uma coluna. Vou selecionar a coluna A, vou clicar com o botão direito, vou vir em inserir, vou selecionar novamente, vou vir aqui em largura da coluna e vou colocar a largura 1. Vou selecionar toda a planilha, vou agora alterar a fonte, vou vir aqui em fonte e vou alterar para uma fonte que eu gosto muito, que é a Segoy UI. Vou dar um Enter, vou vir aqui agora em exibir e vou remover as linhas de grade. Observe que já ficou bem mais apresentável. Agora eu vou dar negrito em todos os títulos. Vou clicar em negrito. Posso vir aqui copiar a formatação, para eu não precisar fazer aqui nos outros. Copio e clico no título. Copio e clico no título. Agora nós vamos adicionar as linhas de grades. Vou selecionar toda a minha tabela. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em formatar células. Vou vir aqui em borda. Vou escolher a cor cinza, vou selecionar as opções de interna e contorno e vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa aqui no segundo relatório, seleciono tudo, clico com o botão direito, formatar células, vou selecionar a cor, interno e contorno, OK. Vou vir aqui no terceiro relatório, fazer o mesmo processo, formatar células, primeiro seleciono a cor e depois seleciono a borda. OK. Agora eu vou selecionar o quarto relatório, clico com o botão direito, formatar, seleciono a cor, interno, contorno e OK. Esse é o nosso quarto relatório, o relatório de despesas, onde eu tenho aqui o valor total das despesas com o percentual. Aqui você tem uma visão geral das suas maiores despesas. Já o terceiro relatório é de receitas por forma de pagamento. Então, a minha maior forma de pagamento, nesse caso, é o dinheiro, depois vem Pix e depois vem o cartão. No segundo relatório, nós temos as receitas por categoria. Então, a minha receita principal é a receita dos medicamentos manipulados, que é o que me traz mais faturamento, 945.700. E depois vem os medicamentos industrializados, com 240.440. E nosso primeiro relatório foi o relatório de despesas e receitas mensais. Então, eu tenho aqui o valor total das receitas mensais, em janeiro 70 mil, em fevereiro 75, a mesma coisa com as despesas, janeiro 65 e fevereiro 71. Tenho aqui embaixo o total do faturamento do ano e tenho aqui o total das despesas do ano. Bom pessoal, agora informação muito importante, a tabela dinâmica ela não é atualizada de forma automática. Portanto, se você vier na base de dados e fizer alguma alteração, como, por exemplo, eu vou adicionar uma despesa aqui para eu te mostrar. 31/12/2023. Vou adicionar aqui medicamentos manipulados. Vou adicionar aqui mais 10 mil reais. Vou adicionar aqui a forma de pagamento em dinheiro. Agora eu vou selecionar toda a minha coluna D para ver o total do faturamento, que foi de 1.196.140. Vamos verificar agora no relatório. E observe que continua 1.196.140. Ele não atualizou. Portanto, toda vez que você adicionar uma informação na base de dados, vai ser necessário você vir na tabela dinâmica e fazer uma atualização. Para isso, você vai clicar em qualquer célula da tabela dinâmica, vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar nessa opção de atualizar. Vou clicar e observe que agora sim ele fez a atualização. Agora estou com o valor de 1.196.140, que é o mesmo valor que a gente tem lá na base de dados. Como eu tenho mais relatórios nessa mesma planilha referente a faturamento, ele saiu atualizando também. Atualizou no relatório 2 e atualizou no relatório 3. O relatório 4, como é referente à despesa, não houve alteração. Bom pessoal, agora que nós temos os dados organizados em forma de relatórios, assista esse próximo vídeo e aprenda como criar gráficos incríveis para representar esses dados.